pessoal, todo mundo bem por aí? Por aqui todo mundo bem também, graças a Deus. Vamos para a nossa terceira aula, a aula do estudo sobre o Qi. Quem está chegando agora no canal, a gente pede que veja as duas primeiras aulas, que é importante que vai tudo ficar mais linkado, tá? Eu já vou começar pedindo desculpas, porque hoje, por um contratempo, eu estou filmando de casa, estou gravando de casa, e eventualmente vocês vão escutar algumas corridas de cachorrinho pelo piso, tá? Então, assim, a minha cachorrinha, ela resolveu brincar bastante agora, e aí talvez vocês escutem alguns passinhos, muito fofos os passinhos, tá, gente? Me perdoem. Então vamos lá começar o estudo sobre o Qi. O Qi, ele é o sopro da vida, né? Tem aqui o símbolo ao lado para vocês olharem, o símbolo do Qi, que significa o sopro da vida. Ele está em todas as coisas, em todos os seres do universo, e está exatamente em tudo que compõe o universo. Não, barulho. O que demonstra que não há uma linha limítrofe, né, entre as coisas, entre um e outro, entre eu e você, entre eu e uma cachorrinha, entre eu e uma cadeira. Somos todos um, tá? E essa é uma filosofia muito interessante de vocês pesquisarem, se interessarem, estudar, porque é abrangente e vai envolver sentimentos, inclusive, muito nobres. O Qi obedece a duas leis, tá? A primeira lei que o Qi obedece é a lei do Yin Yang, tá bom? Que o Qi se alterna entre as duas fases, se opondo e se complementando, se jamais uma excluir a outra, tá? É importante que vocês vejam a segunda aula, que foi sobre Yin Yang, e aí vocês vão entender um pouco melhor. A segunda lei que o Qi obedece é a lei dos 5 elementos, né? Ou 5 movimentos. Como vocês vão ver em pesquisas pela internet, através dos estudos que vocês vão fazer, também é chamado de 5 movimentos. Ele diz que as várias transformações que acontecem existem em tudo no universo, né? Então, são as 5 fases que acontecem em tudo, né? Desde a nossa alimentação, a nossa saúde, as nossas escolhas, tudo tem a ver, né, com os nossos sentimentos, tudo tem a ver com o Qi, com os 5 elementos, ele está bem interligado, tá bom? Abram a mente para ver que os 5 elementos ele vai abordar tudo, ok? E aí, o que acontece? A gente vai ter 2 tipos de Qi. Calma, não só 2 tipos de Qi, eu vou falar o porquê, tá bom? O Qi tangível ou o Qi intangível. O tangível, como vocês já devem ter supondo pela palavra, é o Qi material, que é aquele que a gente toca. Esse Qi, como exemplo, a gente tem o Shui, que é o sangue, e o Jin-Ye, que são os líquidos corpóreos, tá bom? No intangível, que é o sopro não manifestado, a gente vai ver o Wei-Qi, que é o Qi defensivo, a gente vai ver o Zong-Qi, que é o Qi ancestral, a gente vai ver o Yin-Qi, que é o Qi nutritivo, e o Shen, né, que é o espírito. Embora exista essa separação de Qi, a gente tem que saber que o Qi é um único, que ele foi dividido apenas por uma questão de localização e função que ele vai exercer no nosso corpo. Então, o primeiro tipo de Qi, agora sim, falando sobre os tipos de Qi, a gente vai ter o Qi original, que é o Wan Qi. Ele é localizado no aquecedor inferior, né, o dial inferior, e nutre o rim. Ele é também chamado de Qi inato, Qi congênito ou Qi do céu anterior. É o Qi com o qual nascemos, né? Ele está armazenado no Ming Men, ou a porta da vida, tá bom? O segundo tipo de Qi é o Qi adquirido, ou Zong Qi. Ele também é chamado de Qi do céu posterior, ou Qi ancestral. Esse Zong Qi, ele é dividido em 2 tipos de Qi. Ela vem, né, para que facilitar, né, gente? Vamos complicar um pouquinho. O Qi adquirido, ele se divide em Qi dos alimentos, que é o Gu Qi, ele é oriundo exatamente dos alimentos que consumimos, então você é o que come também. O segundo tipo que ele se divide em Qi do ar, que é o Kong Qi, também chamado de Qi celeste,
ele é oriundo do ar que respiramos, então você é o ar que você respira. O Zon-Ti, ou Ti torácico, ele é o resultado dessa interação, do Gu-Ti com o Kong-Ti. Tudo bem? Então, todo mundo já pegou, captou a ideia? Se não, a gente volta o vídeo, vocês voltam o vídeo, fazem as anotações. Se tiver dúvidas, perguntem pra gente, tá bom? Que a gente esclarece melhor e a gente pode mandar também um mapinha, né, com todas essas nuances de Ti, tá bom? O terceiro tipo de Ti vai ser chamado de Zen-Ti. O Zen-Ti é o Ti que circula nos meridianos e vai nutrir os sistemas. Ele também é chamado de Ti verdadeiro, né? O Zon-Ti, que a gente falou já, ele é transformado em Zen-Ti, auxiliado pelo Yuan-Ti, que é o Ti original, né? E dá origem a dois tipos de Ti. Então, o Zen-Ti, ele vai originar dois tipos de Ti, que são eles: o Ti nutritivo, que é o Ying-Ti, ele é formado pelo Zen-Ti, né, como a gente já falou, é a parte do Yin que flui com o Shui. O Ti nutritivo é adquirido através dos alimentos, pois esses são as condensações de sopros oriundos, né, dos vegetais, que são Yin, e dos animais, que são Yang. Então isso é bem importante, né? Então os alimentos, eles são as condensações do sopro Yin, que são os vegetais, e do sopro Yang, que são os animais. Yang. Ele é adquirido parcialmente, ele também é adquirido parcialmente através da respiração, né, que é o sopro não condensado, né, e é o Ti que circula nos meridianos, como a gente já falou, e portanto é o Ti ativado através das agulhas. Então, quando a gente for lá punturar os meridianos, os pontos da acupuntura, a gente vai mexer diretamente no Ti nutritivo, tá? No Yin-Ti. O Ti defensivo, também chamado de Wei-Ti, ele também é formado pelo Zen-Ti, né? É a parte Yang que flui nas camadas externas, regulando o suor e, consequentemente, regulando a temperatura do nosso corpo, né? Através dos poros e músculos. É o Ti que protege e defende o nosso corpo de ataques, né, de Ti negativos, que chamamos de Ti perverso ou Xie-Ti. Xie-Ti, isso. Então, assim, como observação, a gente pode acrescentar aqui que na literatura estuda-se que o Ti ancestral, ele é passado na nossa concepção, né, na nossa, quando a gente vem ao mundo, na concepção, e como herança dos nossos antecessores, e fica armazenado nos rins. Vocês vão ver isso com bastante frequência na literatura, tem uma literatura vasta abordando isso. O que mais que a gente pode falar? O Ti, ele flui por todo o nosso corpo, exatamente por todo o nosso corpo, através de uma camada, de uma rede chamada Jinmai, ou meridianos, né? Então, meridiano é falado na chinês em Jinmai. Ok, Jujuba, tudo bem. Tudo bem. O fluxo completo ele se faz em 24 horas, né, através dos meridianos, tendo seu início no meridiano do pulmão e finalizando com o meridiano do fígado. Tá bom? A distribuição ela não é constante, né, pois depende da sazonalidade, ou seja, das estações do ano. Os sopros Yang estão mais ativos na primavera-verão, estão mais presentes na cabeça e na pele. Já os sopros Yin estão mais ativos no outono e inverno, estão localizados mais nos pés e órgãos, tá bom? Outra observação a fazer, né? O Ti ele tem que circular de forma harmônica no nosso corpo. Então, se isso não acontece, né, se tem alguma estagnação de Ti, ele causa desequilíbrios e que vão se manifestar no nosso corpo de diversas formas, tá bom? Então, estagnação de Ti é algo que a gente também trabalha, né, no tratamento, primeiro vendo na avaliação, né, se tem uma estagnação de Ti, e aí a gente vai tratar essa estagnação, tá bom? As formas de transformação do Ti são os 5 elementos, que é o assunto da nossa próxima aula, né? Se eu não me engano, se eu não estou enganada, é a próxima aula, que a gente vai estudar os 5 elementos ou 5 movimentos.
E de acordo com a cosmologia chinesa, né, que é o ramo da astronomia, que estuda toda essa evolução do universo, compreender como funcionam os 5 elementos, você vai traduzir o cosmos. Então, tudo vai começar a fazer mais sentido quando a gente estuda os 5 elementos, tá bom? Então, isso vai servir muito para quando um paciente chega, você vai fazer todo o interrogatório, avaliação, e você vai entender qual o ciclo dele, como está o ciclo dos 5 elementos daquela pessoa, tá bom? Isso é bem importante. E para finalizar a aula, a gente vai já descrever brevemente aqui quem são os 5 elementos. Os 5 elementos é a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Tá? Então não percam a próxima aula, que se não me engano vai ser sobre isso. Se não for, a gente vai avisar com antecedência para vocês se programarem. Mas é importante se manter presente aqui no canal, estar conectado conosco para tirar dúvidas, para esclarecer alguma coisa que foi dita, mas não ficou muito clara, tá bom? Então a gente conta com o apoio de vocês, a gente conta com a presença de vocês para a gente manter esse canal sempre firme e forte. E a gente vai terminando aqui, agora a cachorrinha aquietou, mas a aula vai acabar, tá joia? Então, obrigada, não deixem de se inscrever no canal. Espero que tenham gostado aqui do meu pequeno jardim da paz, né? Um lugar onde a gente faz meditação. Tem os nossos budinhas, sempre tem uma fonte. Aqui atrás uma folhinha, um pezinho de hortelã, que a gente sempre faz os nossos temperos aqui, os nossos sucos com essas folhas. E é isso. Tá bom? Então, até a próxima aula. Gratidão por tudo, gratidão pela paciência, né, com os barulhinhos. E bye, bye. Tchau, tchau, gente.